Então, bom dia aí a todo mundo que está chegando para a nossa reflexão. Esta terça-feira, vamos iniciar fazendo a oração, pedindo a Deus também a sua assistência e a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos, ainda continuando este belíssimo Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, o versículo 6 e os versículos de 12 a 14. E aqui nós podemos distinguir, nesse ensinamento de Jesus, alguns exemplos, certamente são proverbiais, tirados da própria experiência, da percepção, que nós chamamos prática da vida, das circunstâncias da vida, e a partir dali se elabora de forma teórica um provérbio, uma comparação, como Jesus utiliza aqui. Nesse versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. E o que é que Jesus está dizendo isso? Está dizendo que muitas vezes as coisas tão importantes que nos são dadas, nós não as tratamos como deveríamos tratar. Então, é uma expressão um tanto dura, dizer que se entrega as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. E, naturalmente, nesse realismo, um tanto duro, se diz que é preciso ter a atenção devida, o acolhimento coerente, para não considerarmos aquilo que é santo, aquilo que é uma pérola, como se fosse incompreensível. Então, essa comparação que Jesus faz, os cães e os porcos, animais irracionais, que não vão perceber qual é o valor, não vão distinguir, por falta de compreensão, o que é que está diante deles. E, portanto, vamos dizer, se você der um osso ao cachorro, ele fica todo feliz, contente e vai roer aquele osso. Mas se você der uma cédula de R$100, o que é que ele vai fazer? Ele vai estraçalhar. Então, se você der um farelo, uma lavagem ao porco, mesmo que quando você olha assim é meio repugnante, o porco vai fazer a festa. Mas se você der um livro preciosíssimo, caríssimo, ele vai estraçalhar. Então, essa comparação muito realista que Jesus faz, mas chamando a nossa atenção para que não hajamos assim. Então, isso também, infelizmente, pode acontecer. Quantas coisas preciosas nós recebemos na vida, sobretudo das coisas de Deus, do Evangelho, da própria consciência que nós temos diante de determinados valores. E o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos reagindo? Estamos reagindo como animais irracionais, isto é, recusando, não sabendo o que fazer com essas coisas tão importantes e tão santas, ou, de fato, nós estamos no caminho de assimilação. Aí vem essa segunda parte que Jesus vai falar, da porta estreita, do caminho estreito, mas que leva à vida. Então, é muito interessante também essa comparação que Jesus faz, porque ele utiliza aqui duas palavras, a porta e o caminho. Então, como é que a gente poderia compreender? Que são complementares. Então, vamos dizer, a porta é o destino, mas um destino que também se abre para um outro espaço. Quando você chega na porta,
né? Você passa pela porta e chega no ambiente. Mas a porta lembra mais o aspecto pontual, né? Como se fosse a finalidade. Enquanto que o caminho é o processo, é dinâmico. Então, como Jesus dizia, né? Que a regra de ouro é fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Então, isso nos chama a atenção para o nosso compromisso de reconhecer as coisas santas, reconhecer as pérolas, mas dentro de um dinamismo de um caminho. O caminho é marcado pela conversão. A própria Sagrada Escritura, ela está cheia de, vamos chamar assim, né, de advertência. Então, diante de vós se coloca a vida e se coloca a morte. Até o Salmo 1, né, fala dos dois caminhos, bem-aventurado, né, feliz aquele que segue o caminho do Senhor, que contempla, que medita dia e noite a sua lei, é diferente dos ímpios. Então, tem sempre essas duas possibilidades de escolha. Então, quando Jesus fala, né, que nós devemos entrar pela porta estreita e tomar esse caminho, então é para que não percamos, né, a consciência de que não é um toque mágico, né, não é só passar por uma porta, mas tem um caminho. E esse caminho é justamente a nossa vida, essa busca de conversão, essa busca de mudança de vida, que deve ser constante. E aí Jesus nos dá uma regra de ouro, né, para que nós façamos esse caminho e para que cheguemos a esta porta. E qual é a regra de ouro? Fazer tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Esse princípio é um princípio universal. Até certo ponto não é uma novidade que Jesus está apresentando aos discípulos. Não é uma coisa inédita. Porque até no Antigo Testamento, até nós temos uma formulação, né, desse pensamento, desse princípio, claro que em forma negativa. No livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: não façais, né, aos outros aquilo que não querem que os outros lhes façam. Então é em negativo, né? Não façais. Mas Jesus reformula em positivo. Isso aqui também é muito significativo, porque muitas vezes nós temos essa tendência. A tendência é, eu não faço, eu não permito, eu não quero, né? Vai tudo em negativo, como se fosse, né, o caminho por excelência da virtude. Até às vezes a nossa tentação, quando nós vamos para o sacramento da reconciliação, da penitência, nós também temos essa tendência, né, no primeiro momento de dizer, eu não fiz isso, não fiz aquilo, né, nessa formulação negativa. Mas Jesus, né, ele dá uma valência positiva. Então, o cristão não é simplesmente aquele que não faz o que não é certo, não faz o errado, mas o que é que ele faz? É porque nós devemos propor com atitudes positivas, não simplesmente com afirmações de que não fizemos isso ou não fazemos aquilo. Se espera que no mundo se construa, e para construir é preciso que haja uma ação. Então, como a história do caminho, né? Você pode ter um caminho, mas se não palmilha este caminho, se você não anda nesse caminho, não chega em canto nenhum. Então, não basta só dizer que não faz coisas erradas, porque até nós temos a consciência que até as nossas omissões, elas podem ser pecados. Então, Jesus diz que é preciso tomar decisões, né? Fazer, praticar. E, portanto, a regra de ouro, né? Como geralmente se diz, o Evangelho, essa afirmação de Jesus, ela é classificada assim, a regra de ouro. E, de fato, é uma pérola, né? Uma pérola que vai nos orientando do ponto de vista prático. Porque nós sabemos que o mandamento por excelência, que até Jesus vai dizer que é o resumo da lei dos profetas, nesse texto de hoje, também se fala, né, no versículo 12, que essa regra de ouro é o resumo, né, é a síntese da lei dos profetas, ou seja, de todo o Antigo Testamento. Mas aí
nós sabemos que Jesus já fez também uma outra síntese, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, nisso consiste a lei e nisso consistem os profetas. Então, é o amor é a regra fundamental. Mas nós muitas vezes temos essa dificuldade de saber o que é amar. Então, às vezes a gente estabelece até determinados critérios, né, de que amar é isso, amar é aquilo, mas muitas vezes nos perdemos. Então Jesus nos dá uma regra um princípio, podemos assim dizer, muito concreto, né, o que é amar. Amar é fazer o bem. E aí como é que a gente tem um critério prático? Será que aquilo que eu estou fazendo para o outro é um bem também para mim? Porque às vezes nós temos essa dificuldade. Às vezes nós até dizemos assim, eu fiz isso para o bem do outro. Mas se o outro fizesse isso, também dizendo que era para o seu bem, como é que você iria analisar? Qual é a conclusão que você iria tirar? Então nós não podemos ter, né, um subjetivismo, né, que muitas vezes nos cega. Então para mim é assim. Não, nós temos que ter um critério. O critério objetivo é o bem, que se distingue do bom e do agradável. Então, por exemplo, né, se você perguntar a uma pessoa diabética se um doce é bom, mas certamente que ela vai dizer que é bom, né, existe até um grande sofrimento, né, pessoas que são privadas do açúcar, então elas, né, acham ruim, né, veja o contrário do bom, né, bom e ruim. Então, esse alimento sem o doce está bom? Não, está ruim. Então vejam que o bom nem sempre é o bem, ou que conduz ao bem. Então, para uma pessoa, né, voltando ao exemplo, para uma pessoa que é diabética, o doce é uma coisa boa, né? O doce tem um sabor bom, mas não conduz ao bem. Por que não conduz ao bem? Porque se ela ingerir o açúcar, então nós já sabemos as consequências, né? Ou seja, ela pode até morrer. Então, o que é que ela vai ter que distinguir? Ela vai ter que distinguir o bom do bem. Então, o bom, muitas vezes, é aquilo que é agradável, né, até os sentidos, mas nem sempre conduz ao bem, que é a realização. E o bem, naturalmente, está em função da vida. Então, se eu ingerir açúcar, mesmo sendo bom, né, tendo um gosto bom, me leva à morte, então isso não conduz ao bem. Mas se eu tomo um alimento sem açúcar, mesmo sentindo ruim, mas me conduz ao bem, à finalidade, conserva a minha vida, então essa deve ser a decisão. Por isso que Jesus fala de uma porta estreita, de um caminho que não é largo. Por quê? Porque não é um caminho marcado pelo bom, pelo agradável. Quando isso está associado, né, para o bem, está ótimo. Mas quando isso impede o bem, então a gente tem que ir para a porta estreita. Então, eu dei o exemplo, né, assim, de uma pessoa diabética, mas também tem outras situações, né, onde você tem que escolher entre o bem e o bom. Como eu dizia, se houver uma correspondência, até uma proximidade, então, melhor, né? Mas se a porta for estreita, ou seja, não dá para passar os dois, né? Não dá para passar o bem e o bom. Então a gente escolhe o bem, porque o bem de fato é aquilo que realiza, é aquilo que está a favor da vida, enquanto que o bom pode ser só circunstancial, pode ser só uma garantia de uma satisfação momentânea, mas não de uma realização plena. Então peçamos ao Senhor que nos conceda a graça, né, a sabedoria do seu Espírito, para podermos distinguir o bom do bem, distinguir, né, as coisas santas, as pérolas da nossa vida, e como nós estamos tratando das coisas santas, aquilo que é de Deus. Né? Tem muitas vezes situações onde, por exemplo, a vida é um maravilhoso dom de Deus, mas como aqui está sendo vivida? Às vezes está sendo jogado fora, assim, literalmente nós podemos dizer, né? Uma pessoa
desregrada, que não tem responsabilidade diante das suas escolhas, das suas atitudes, da que vive a vida de qualquer forma, né, se expondo a perigos, a doenças e assim por diante. Então, o que é que ela está fazendo? Está jogando a sua pérola preciosa aos cães, ou seja, está botando fora. De novo, esse exemplo de Jesus, os cães e os porcos, porque eles não entendem o que é aquilo, né? Não entendem o que é uma coisa santa, não entendem o que é uma pérola. E, portanto, pisam em cima, estraçalham e destroem. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos conceda esta graça de podermos discernir, de podermos fazer de forma bem criteriosa nas nossas decisões, sempre pelo bem, não nos iludindo com o bom. Mesmo que o bom seja algo positivo, mas tem que estar sempre em função do bem. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.